Quem estava pelo centro ou então nos bairros próximos ao centro ontem, ouviu o saudoso apito da nossa Maria Fumaça 310. Vai começar, já a partir das próximas semanas, os passeios aqui com o trem, com a Maria Fumaça 310, pelas estradas de ferro que cortam principalmente aqui pelo município de Porto União. Inclusive, já foi lançado um site do Trem das Etenias com a venda das passagens. Vamos ter já nas próximas semanas, essa é uma divulgação um pouco mais complexa por parte, então, dos responsáveis. Porém, ontem, na sessão da Câmara de Vereadores de União da Vitória, o idealizador do projeto, o senhor Hélio Weber, esteve fazendo uso da tribuna para falar um pouquinho sobre como foi o processo de restauração. Já há 7 anos, uma equipe trabalha intensamente para restaurar não só a 310, mas também a estrada de ferro. Infelizmente, os nossos trilhos, onde muitos locais não existe sequer trilho mais. Os trilhos foram arrancados, foram furtados, houve aí um abandono total das nossas ferrovias aqui por onde passavam, tão saudosamente até o final dos anos 90. Então esse abandono foi total, não houve esse cuidado na preservação. Para que a 310 pudesse voltar aos trilhos, foi feito todo um trabalho, tem uma equipe hoje ali que faz a manutenção diária praticamente para que a estrada aonde a máquina, onde a 310 passará, esteja em perfeitas condições. Isso que o nosso terreno não ajuda, porque infelizmente temos muitas quedas de barreiras com frequência. Mesmo assim, essa equipe está trabalhando duro, e não é de hoje, há muito tempo. Assim como foi a restauração da 310, que estava no céu aberto, estava toda enferrujada, não tinha condição nenhuma de rodagem. Então, você vai acompanhar aqui no Jornal da Manhã como foi todo esse processo de restauração até para que hoje ela estivesse intacta. E a população vai poder prestigiar no dia 27, agora no aniversário de União da Vitória, por volta das 14 horas, teremos aí a chegada triunfal da 310 no Espaço Estação União. Vamos ouvir e também assistir, quem está na internet, senhor Hélio Weber, idealizador do projeto Trem das Etenias, explicando um pouquinho como foi todo esse trabalho de restauro, tanto da Estrada de Ferro, quanto também da Maria Fumaça 310. Pessoas que trabalharam com a gente, a maioria conhece, infelizmente já não estão com a gente. Quando nós entregamos o primeiro projeto ao senhor Xavier Paes, que era um idealizador e um sonhador. Nossa equipe toda teve que se deslocar, começando com a nossa equipe de trabalho, fazer um treinamento na própria empresa Rumo, na cidade de Rio Negro. Começamos a adquirir produtos, como um container, preparação do local para nossos equipamentos, aquisição, fabricação, montagem de um auto de linha, que é um equipamento de trabalho de todos os dias, aquisição de uma máquina, uma retroescavadeira que anda sobre trilhos, para fazer a limpeza e o trabalho na ferrovia, ela está aqui sobre os trilhos, equipamentos de segurança, equipamento de trabalho para a limpeza da ferrovia. Também aqui na estação, mais adiante, e aí começam a aparecer os problemas que ninguém sabia, ninguém via, e estava escondidinho lá no meio do mato. A nossa ferrovia andava assim. Muitos investimentos, muito trabalho, aquilo que nós pensávamos que sairia um valor, multiplicou-se. A gente tem muita necessidade de pedra, contratação de máquinas. Nossos morros, nossas encostas precisaram de muita limpeza. Nosso tipo de solo todo ele é muito poroso, com muita areia, muito arenito. Então, se você não manter as valetas sobre a área de queda, há sempre um deslizamento, como aconteceu em 83 e agora recentemente também. Então, há sempre muitos deslizamentos. A sujeira, os deslizamentos, aqui está uma prova do deslizamento, porque nós temos a nossa área, nosso solo absorve muita água. Olha onde é que estava a ferrovia. Olha como é que fica, como é que era quando nós começamos a trabalhar nela, para deixar ela assim. A construção de AMV. AMV são aparelhos ou alavancas de mudança de via, onde acontecem as manobras. Nós revitalizamos aquela na Estação União
criamos uma no Instituto Greenwald e mais uma na Estação Engenheiro Melo. E aí começa o susto da máquina. Toda essa máquina, a gente tentou levamos ela para Rio Negrinho, veio a Covid, os valores se multiplicaram. Nós tínhamos um contrato, a empresa rompeu o contrato em virtude de que o aço multiplicou por 3, e aí o valor seria absurdamente alto e nós não teríamos condições de bancar. Trouxemos a máquina de volta e alugamos um barracão da empresa Schaeffer e fizemos nós mesmos a recuperação de toda essa máquina com ex-ferroviários, o pessoal que entende. Essa era a situação dela. Toda a tubulação, esses tubos é onde passa o fogo para o aquecimento da água, né? Todos os chassis, enfim, a parte do motor, que a gente, toda ela foi refeita, limpada, né? Foi um trabalho detalhado, foi muito minucioso, porque nós tínhamos que verificar todas as peças, detalhe por detalhe. Muito guindaste, foi usado muitos caminhões, porque tudo é muito pesado, é ferro. Então, qualquer movimento que você vai fazer são toneladas, depende muito da contratação desses equipamentos. São peças, né, que era do tender, que é a parte do depósito de água, né, que é essa peça ali, que é o tender, que é conhecido como tender, onde é o depósito de água, né. Esse é o balão, que é a caldeira, né, que é a caldeira mais a caixa de fogo, né, troca dos tubos, né, já é ao final, aqui já começa a reforma dela, já começa a reconstrução, porque nós levamos muito tempo só para desmontá-la, né, e aí brincamos várias vezes, né, quantas peças vão faltar ou quantas peças vão sobrar, mas deu tudo certo, porque cada peça tinha o seu lugar, né. Essa parte dos mancais, né, porque é a parte que ainda é bem antigo, hoje é tudo com rolamento, naquela época eram mancais ainda. A nossa locomotiva, a 310, ela é do ano de 1913, né? É uma locomotiva americana, né? As mandíbulas, né, que são os engates, as rodas tiveram que ser usinadas, e existe um detalhamento correto, com tudo por escala, tudo teve que ser feito novamente, né? Aí começa a reconstrução. A pintura com a proteção né, a proteção já dos fundos, né, de proteção, né. Aqui está a parte do motor, os pistões, né, as camisas, todas elas foram usinadas novamente. Camisa é onde está aquele redondo ali, daí vai o pistão. Os pistões são totalmente novos também. E aí começa a reconstrução dela, a colocação novamente do balão em seu devido lugar, né. Esse é tudo lá na mecânica Schaeffer, né? Aí começa essa caixa de fumaça, que é a parte da frente dela, né, que começa toda a montagem e detalhes, e não pode ser até a colocação, novamente, do seu número de origem, né. Esse aqui é um sistema que foi exigido também, né, que é um filtro, porque como ela é a lenha, então sai muito, pode sair muita fagulha, e existe um risco. E por esse filtro, por essa tela, por essa rede, só passam fagulhas pequenas, né, que se dissipam em poucos metros no ar daí. Aí ela veio já para a nossa área, lá para o Instituto Greenwald, que é o nosso espaço onde a gente consegue trabalhar, porque nós temos um espaço, uma área fechada, já com a sua cor, né. O sistema de freio, esse é um dos, a gente brincou que era um torpedo, né, mas esse é um dos reservatórios de ar que tivemos que comprar, adaptar, porque ela não tinha freio nenhum, ela trabalhava só na contramarcha, era um sistema das locomotivas que funcionava, claro que o risco era muito grande, né. Hoje não, hoje o sistema dela de freio é extremamente seguro, porque foi feito como se fosse um caminhão, né. O mesmo sistema do caminhão hoje é usado nessa locomotiva, né. Tá ali as manípulas para o freio, né. Olha, todo o sistema tivemos que contratar uma empresa especializada. Podemos dizer que essa aqui foi a primeira locomotiva com esse sistema de freio, né? Porque se nós tivéssemos que fazer a originalidade dela, nós não teríamos, não sei qual seria o custo, que teria que mandar fazer isso nos Estados Unidos. Com certeza, um dia ela tinha freio, mas esse freio simplesmente sumiu.
E aqui, esse é um videozinho, mas eu acho que devido ao tempo nós vamos pular o vídeo. Aí começa a reconstrução dos vagões, o primeiro vagão, a parte de pintura, né, o fundo, né, aí já ele com a própria pintura, o segundo vagão chegando, né, saindo, aliás, do local onde ele estava, chegando lá no local. Veja quanto que dá. Você não tem que trabalhar com 2, porque um só não consegue. Isso é caro a hora. Tínhamos que trocar essas peças, a parte dessas peças aqui, agora me fugiu o nome, né, por causa da ferrugem, né, e também equipamento de segurança. Essas são exigências. Nós estamos hoje, por exemplo, com a Rumo fazendo a fiscalização. Tivemos 2 equipes, amanhã teremos mais uma. Eles devem até estar aqui, mas daí tem outro compromisso, né? São bonés, são como se fossem capacetes. Aqui é uma homenagem para o Dia do Ferroviário, que já aconteceu lá, né? Nós temos um trabalho muito grande que acontece lá com os colégios. Quase ninguém sabe disso. Mas, por exemplo, a gente recebeu já o Inocêncio de Oliveira, lá de Porto Vitória, de Matos Costa, de Porto União. E nós temos um trabalho, só coloquei isso para não esquecer, um trabalho muito interessante com os colégios, onde a gente, como se fosse uma aula, onde os professores trazem os alunos para que eles conheçam a história da ferrovia, né, a história da nossa locomotiva, a história do contestado, principalmente, que acho que é algo que a gente tem que trabalhar mais em cima disso, né, na questão da nossa educação. Nós tivemos uma reunião esses dias, com os secretários, inclusive, do União da Vitória, para a gente trabalhar essa questão e aproveitar hoje esse projeto para que a gente possa divulgar mais sobre a questão, né, desse trabalho. O que foi a Guerra do Contestado? Por que ela aconteceu? Por que houve essa divisão? Qual o motivo? O que originou isso? A maioria sabe que existiu a Guerra do Contestado, mas não sabe a sua essência, né?